E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é um top 10 de animes onde o protagonista é subestimado mas consegue surpreender a todos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Em 10º lugar está Nejimaki Seireisen. O protagonista, conhecido como Ikuta, é um jovem despreocupado que só quer duas coisas na vida: uma mulher em seus braços e um bom local para tirar uma soneca. Infelizmente sua vida pacífica é destruída quando uma guerra começa com a república vizinha. Com isso Ikuta e sua amiga de infância conhecida como Yatori Shino acabam se juntando ao exército como oficiais militares. Com isso eles partem uma jornada em um navio e lá fazem novos amigos no caminho do local do exame militar. No entanto, depois de uma tempestade violenta que acaba afundando seu navio, os 5 acabam em território inimigo perto de um posto militar avançado. Lá eles descobrem que a herdeira do trono, a princesa conhecida como Shamili, foi feita de refém. Com isso eles fazem um plano para resgatá-la, após alguns eventos por terem ajudado ela. Como recompensa, cada um deles recebe o título de Cavaleiro Imperial, uma das maiores honras que o soldado pode receber, mas por causa de seu pai Ikuta é desprezado a ser designado como um soldado comum. No entanto, ele logo demonstra ser um estrategista de guerra extremamente inteligente, acabando com várias batalhas antes mesmo de começar. Com isso agora ele terá que colocar seu sonho de tranquilidade em espera, pois agora ele deve se tornar um herói que nunca quis ser. Em 9º lugar está Kaze no Stigma. A história gira em torno do protagonista, conhecido como Kazuma, onde ele é considerado um fracasso por sua família, pois ele não consegue usar em jutsu, o poder de controlar as chamas, e quando ele é derrotado por uma menina conhecida como Ayano, um de seus parentes, em um torneio para saber quem seria o possuidor de uma espada poderosa que simboliza o poder da família, após sua derrota ele foi banido do seu lar. 4 anos depois ele retorna, agora como um mestre de controlar o vento, e com um novo nome conhecido como Yagami. Logo após do seu retorno, ele se reúne com Ayano e seu irmão mais novo, que também tem o dom do Onjutsu, porém pouco tempo depois alguns membros da sua família são mortos, e a arma do crime é aparentemente de um controlador do vento. Por causa disso Yagami tem que lutar contra sua família para provar que ele não é um assassino. Agora Kazuma não deve apenas limpar seu nome, mas também ajudar a família com quem compartilha o ódio, e com isso ele tem que participar de várias batalhas onde ele usa seus novos poderes elementais contra demônios que ameaçam a humanidade, assassinos que vêm atrás dele e até entre eles próprios. Em 8º lugar está K Project. Em um mundo onde existem pessoas que são conhecidos como reis, esses indivíduos recebem incríveis poderes sobrenaturais e habilidades de recrutar outros para seus clãs e com isso proteger as vidas e a honra dos membros do clã. É parte dos deveres dos reis. O protagonista, conhecido como Yashiro, vive uma vida comum e simples. Ele mora em uma cidade tecnologicamente avançada e frequenta uma escola renomada localizada em uma ilha próxima. Yashiro é amigável com todos e apenas quer uma vida tranquila. Mas as coisas começam a mudar quando um vídeo mostrando um assassinato de um homem do clã vermelho se espalha como um vírus na internet, e para o desespero de Yashiro, o responsável por isso tem a aparência idêntica com ele, e logo ele é acusado de homicídio e agora uma caçada está em andamento por sua cabeça, e logo ele acaba conhecendo o Cão Negro, um homem conhecido como Yatogami, um espadachim habilidoso que é determinado a seguir os desejos do seu falecido mestre, o 7º rei. Enquanto o atual rei vermelho enfrenta sua morte iminente, Yashiro luta para provar sua inocência, mas logo se descobre que ele é na verdade o primeiro rei de prata, e uma conspiração maior está se desenrolando, e o que começou como um simples assassinato agora está levando a uma guerra completa entre os reis, com o próprio destino do mundo em jogo. Em 7º lugar está Young Blackjack. O protagonista, conhecido como Kuro, é um jovem estudante de medicina talentoso que tenta fazer seu próprio nome nesse mundo. Ele é reservado e por causa de um acidente em sua infância, ele tem um corpo coberto de cicatrizes e um passado sombrio. Apesar de ser apenas um estudante de medicina, depois de concluir uma operação que aparentemente era impossível, seu talento incrível como cirurgião começa a chamar a atenção, junto com uma honesta estagiária conhecida como Maiko. Com isso eles se dedicam ao mundo da medicina. No entanto, seu caminho para se tornar um cirurgião respeitável é difícil, pois a guerra e a corrupção está consumindo o Japão rapidamente, e logo Kuro se vê envolvido em uma série de desafios onde ele tenta fazer tratamentos sem licenças. Por causa disso tem muitos problemas com a polícia, seus métodos são desconhecidos e quase sobrenaturais, mas ao decorrer da história, por causa das guerras, ele começa a questionar o caminho que está trilhando, mas nunca desistindo do que aprendeu em seu passado obscuro. Com isso ele é capaz de realizar proezas impensáveis da medicina, e a sua jornada que o leva se torna a lenda, conhecido como Blackjack.
Em sexto lugar está Evil War Live. Em um mundo onde o vício severo da internet se tornou uma crise muito grave que infecta a juventude do país, resultando em sua extrema dependência da rede mundial de computadores, aqueles que passaram dos limites desse vício são matriculados na Elite Academy, uma escola que parece mais uma prisão que é feita para ajudá-los a se tornarem adultos de sucesso. O protagonista conhecido como Ribic é um desses adolescentes que um dia acaba acordando nas instalações dessa escola. Sem saber como chegou lá, ele acaba descobrindo que o instrutor principal nocauteou ele e foi trazido para essa academia por ordem de sua mãe. Preocupada como seu filho estava se tornando com o resultado do seu vício em internet, agora preso em lugar mais parecido com uma prisão do que uma academia e sem escapar dos maltratos dos instrutores, ele decide pular do telhado, mas o destino faz com que ele conheça um homem misterioso chamado Shen, que promete dar um sentido à sua vida, e por causa disso ele muda completamente, onde antes quando chegou era maltratado por os outros estudantes e instrutores, e ao decorrer da história ele não deixará mais isso acontecer, e após conseguir novos aliados ele começa uma jornada em busca de escapar dessa prisão. Em quinto lugar está Megalobox, ficar quieto e fazer o que mandam. Essa é uma escolha de covardes. Estas são as palavras do protagonista, conhecido como Junk Dog, um lutador do submundo de Megalobox, uma evolução do boxe que utiliza membros mecânicos, conhecidos como Gears, para aumentar a velocidade e a força de seus usuários. Apesar do potencial transbordante do jovem como boxeador, a sua natureza ilegal obriga a ganhar a vida, lutando em lutas clandestinas. No entanto, tudo isso muda quando o campeão do Megalobox, conhecido como Yuri, entra em seu ringue sob disfarce de apenas um desafiante, eliminando em uma única rodada. Yuri desafia Junk, falando se ele quer lutar contra ele novamente, vai ter que chegar até seu ringue, agora cheio de emoção avassaladora e apoiado pelo seu sindicato criminoso responsável por suas lutas. Ele decide que vai entrar no Megalonia, um torneio mundial que vai decidir o Megalobox mais forte de todos. Sem nome próprio ele é apelidado de Joey e começa sua jornada do último lugar da lista de lutadores, e com apenas 3 meses para se classificar, Joey deve enfrentar oponentes como nunca lutou antes para conseguir enfrentar seu rival novamente. Em quarto lugar está Deadman Wonderland, o que parecia mais um dia normal na vida do protagonista conhecido como Ganta, junto com seus outros colegas de classe, onde eles estavam se preparando para fazer uma excursão escolar a um certo parque de diversão de uma prisão chamada de Deadman Wonderland, onde os condenados realizam atos perigosos para a diversão dos espectadores. No entanto, a vida dele vira rapidamente de cabeça para baixo, quando sua classe inteira é aniquilada por um misterioso homem de vermelho. Por ser o único que ficou vivo, ele é incriminado e condenado à morte. Com isso ele é enviado para a própria prisão que deveria visitar. Mas seu pesadelo está apenas começando. Ele é lançado em um mundo de prisioneiros perigosos com poderes enigmáticos. E para conseguir viver em constante medo por causa da coleira letal colocada em seu pescoço que vai imputando sua vida ao decorrer do tempo. E o único jeito de conseguir mais tempo de vida é apenas com vitórias nos jogos mortais da prisão. Com isso ele deve apostar sua vida para sobreviver em um lugar implacável, onde não dá para saber quem é amigo ou inimigo. Ele também descobre que alguns dos prisioneiros têm o poder de controlar o próprio sangue, e também descobre quem matou os seus colegas, e que ele está nessa prisão também. Após descobrir que tem esse poder também, ele vai fazer de tudo para se vingar dele para conseguir limpar seu nome. Em terceiro lugar está Hoka no Yosha, em um mundo onde uma lenda antiga que afirma que com o renascimento do deus demônio, 6 heróis serão escolhidos pela deusa do destino, concedendo a eles o poder de lutar contra os demônios que tentam transformar o mundo em um inferno vivo. O protagonista, conhecido como Atlet, autoproclamado o homem mais forte do mundo, chegou ao continente de Piena na esperança de se tornar um desses guerreiros lendários. Embora tudo não ocorra como ele tinha planejado, no fim ele acaba sendo escolhido como um dos 6 heróis, logo depois de ter a ajuda da princesa chamada de Nashetania, que também foi escolhida como um desses heróis. Com isso eles embarcam em uma jornada destinada a lutar contra o deus demônio, e logo eles acabam se encontrando com seus outros companheiros heróis em um pequeno templo fora da terra dos demônios. No entanto, quando eles finalmente se unem, 7 heróis estão presentes, mas na lenda fala que apenas 6 heróis seriam escolhidos, e logo os outros começam a suspeitar que Ablet seja um traidor, mas ele consegue fugir a tempo antes de ser morto pelos seus outros companheiros. Agora ele deve utilizar seu conjunto de habilidades e inteligência em uma luta por sua vida para identificar qual membro do grupo é o verdadeiro impostor, antes que seja tarde demais.
Em segundo lugar está Mob Psycho 100, o protagonista conhecido como Mob, é um estudante da 8ª série que desde pequeno ele tem poderes psíquicos e também consegue ver fantasmas. Mas ele tem um problema com seus poderes, onde se seu nível de estresse chegar a 100%, seus poderes ficam fora de controle, podendo destruir uma cidade facilmente. Com isso ele tenta usar o mínimo de seus poderes para que não machuque ninguém. Para controlar suas habilidades, ele decide trabalhar para um homem conhecido como Arataka, que fala ser um especialista com poderes sobrenaturais, mas na verdade ele é apenas um vigarista que explora os poderes de Mob para ganhar dinheiro eliminando espíritos. Agora exorcizar espíritos malignos sob comando de Arataka tornou-se parte de sua vida diária. No entanto, sua vida pacífica começa a sair dos trilhos quando aparecem outros psíquicos muito poderosos, e com isso Mob acaba lutando contra eles, e mesmo se seu nível de estresse chegue a 100%, ele ajudará seus amigos. Em primeiro lugar está Tower of God. Em um mundo onde existe uma torre que convoca pessoas escolhidas, essas pessoas são conhecidos como regulares, com a promessa de conceder seus desejos mais profundos, seja ele qual for. Tudo isso para quem chegar no topo dessa torre. O protagonista conhecido como Ban é um garoto que apenas conhece uma caverna escura, mas um dia uma garota chamada Rachel veio até ele através de um buraco nessa caverna, e com isso seu mundo mudou completamente. Após alguns eventos, eles acabam se tornando muito amigos, e Ban aprende várias coisas do mundo exterior que ela fala, mas as coisas mudam quando ela fala que vai deixá-lo e subir a torre para ver as estrelas. Ban tenta impedi-la, mas não consegue. Ele promete segui-la não importa o que seja necessário. Com a ajuda do porteiro da torre e uma das princesas de Zahat, ele consegue vencer seu primeiro desafio, que o qualifica para subir de nível na torre e avançar para os próximos desafios. Assim começa a jornada de Ban, um jovem garoto que não foi escolhido pela torre, mas abriu seus portões sozinho. Eles são especialmente conhecidos como irregulares seres, que abalam a torre cada vez que colocam seus pés dentro dela.